Você tem medo de quê? Bom, estamos começando mais um vídeo da série de vídeos do autoconhecimento que fazem parte de um curso de autoconhecimento, e eu quero convidar você para ir comigo até o fim, porque ao final da nossa conversa você não terá mais medo de coisa nenhuma. A maioria das vezes você não vê a realidade da qual você tem medo. Ela é só um pensamento seu. O que você teme, quase sempre, não existe. O que você teme é que ela exista, mas não existe ainda. O que você teme só começa a existir quando você tem um pensamento. E se você for recorrente com esse pensamento, você garante, porque o processo de materialização das realidades é a recorrência, então você garante e ela se tornará visível e como realidade para você apenas se você alimentar o pensamento disso que tem medo. Só você pode fazer acontecer aquilo que tem medo. Mas ninguém pode fazer isso para você, ou por você, ou contra você. O que você teme é alguma coisa que você não gosta e que não gostaria que acontecesse. Então, quando você começa a pensar, começa a fazer acontecer o que você não quer que aconteça. E só de pensar, isso já produz em você o sentimento do medo, distribuindo a todas as suas células a energia negativa que vai formar uma doença e que vai levar você à morte, vai reduzir sua vitalidade. Mas não só isso, vai alterar a sua estrutura psicológica e isso vai se refletir no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas ações, mas principalmente nas suas capacidades. O sentimento do medo é uma energia negativa, é a energia daquilo que você não gosta, portanto, alimenta também o desgosto, que é uma conexão cerebral perigosa, no sentido de que ela, quando é muito alimentada, ela leva você ao desgosto pela vida, que é um dos fundamentos da depressão. Então, o sentimento do medo é uma energia negativa, a energia do que não gosta, do que não quer, mas é uma energia e tem poder. A vida usa o que você pensa, usa essa energia para criar a realidade que ela identifica. O que você está pensando, ela cria essa realidade. Você tem a opção de não pensar, que é um meio de deixar a vida fluir, não se preocupar. E você tem a opção de não criar a realidade que você não quer, pode pensar no que você gostaria que acontecesse, no lugar daquilo que você tem medo que aconteça, e dar destinações diferentes para a sua realidade. São 3 opções. A primeira delas, não pensar nisso, neutralizando o sentimento interno e a criação, deixando a vida fluir. Deixar de pensar na realidade que não quer e pensar na realidade que você quer ter no lugar dela e sentir-se bem com isso. E por último, de decidir criar uma realidade que ama, ao invés de uma realidade que teme. A diretriz para acontecer alguma coisa a você na sua vida é dada por você mesma. E você faz isso exatamente com aquilo que pensa a respeito de qualquer coisa, principalmente das coisas que você tem medo. O medo é um indicativo espiritual importante, ele é um indicador, é uma referência, né? Que referência é de quê? Que há alguma fragilidade, alguma coisa que está fraca, alguma coisa está com pouca resiliência internamente. O seu espírito está dizendo que você precisa se fortalecer em algum quesito, em alguma parte.
na confiança, na autoconfiança, na autoestima. E tudo isso é autoconhecimento. Você precisa desenvolver resiliência, que é uma estrutura de resistir a todos os acontecimentos que você considera que são acontecimentos adversos. E resiliência se desenvolve a partir de conhecimento. Você tem medo de uma coisa, conhece bem aquela coisa e passa a não ter mais medo, porque você conhece. A gente tem medo daquilo que não conhece, daquilo que nunca experimentou. Então, procure conhecer a coisa que você teme, procurar conhecer em teoria, claro. Procure saber que consequências pode gerar para a sua vida, e você então começará a perder o temor por ter uma visão e uma percepção daquele significado. Resiliência se desenvolve com o conhecimento da coisa que você tem e teme. Então, procure conhecer, para não ter que viver a experiência. E sabendo o que é, o próprio medo de acontecer desaparece. Mas a forma definitiva de você vencer o medo é ter realmente o conhecimento de si mesmo. E saber o que você é. Saber do que você é constituída. Porque quando você souber do que você é constituída, qual é a sua essência, você realmente vai perceber qual é a sua função na formação da sua realidade, e aí não vai criar mais as realidades que não quer. Então, você vai compreender quais são os efeitos das suas expressões, dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas atitudes e das suas ações sobre a sua vida. Em última análise, eu poderia dizer para você que, sendo filho de Deus, você é um ser divino. E certamente conta com alguma proteção divina e com recursos divinos. Mas se você os abandonar, se você preferir estar enfrentando os seus medos e entrar em conflito com as suas potencialidades e poderes, então, se você não se reconhece como um ser divino, talvez você não tenha se dado conta do que isso significa para você. Mas negamos muito essa nossa divindade, e por causa disso também nós negamos os nossos poderes. Mas você é constituída do Espírito de todas as coisas. E o Espírito de todas as coisas é apenas conhecimento. Você conhece, e o Espírito da coisa que você conhece está em você por meio do conhecimento que tem. Você pode usar os seus conhecimentos para criar realidades. E isso é o fundamento de você descobrir e conhecer a si mesmo, descobrir seu potencial divino. Então, seus conhecimentos servem exatamente para isso, para você conhecer a sua realidade interna e saber o que fazer diante da vida. A vida não distingue dentro dos seus conhecimentos aquilo que pode ser bom, aquilo que pode ser ruim. A vida apenas toma sua energia, seus pensamentos e de todas as outras formas de expressão daquilo que você fala, das suas atitudes e das suas ações, e ela converte tudo isso em uma vivência, em uma experiência, em uma situação, e ou transforma na coisa, que é para você experimentar. Você pode escolher pensar no oposto daquilo que tem medo. Eu chamo isso de ativação do antígeno, ou seja, o elemento que tem a energia oposta e que vai me dar um bom sentimento. Como, por exemplo, pensar em sentir prazer por acontecer o que você gosta, ao invés de você ter o sentimento de pavor por acontecer aquilo que você não gosta. Sentir prazer por acontecer o que você gosta, então pense no que você gosta, porque o pensamento é energia e vai te dar um sentimento. Então, decida-se por uma possibilidade de criar realidades. Preferencialmente, no meu modo de ver, crie aquilo que gosta. E se você criar aquilo que gosta, não precisará ter medo de nada, ao contrário, sentirá prazer. Nada do que possa acontecer, de fato, pode afetar você, se você mesma não se afetar. É você quem se afeta. Não são as coisas que te afetam, não são os acontecimentos, não são as pessoas, mas você se afeta
com o pensamento que tem sobre a coisa, sobre a pessoa, sobre a situação. O que você pensa sobre o que acontece é o que faz você sentir. E não importa se você está pensando em coisa que gosta ou em coisa que detesta. Pensar faz sentido. Pensar gera sentimento. Pensar sobre alguma coisa que está acontecendo gera um sentimento. Se é a favor ou é contra, o sentimento vai ser pertinente. Então, acredite em mim de uma maneira definitiva. Você cria a sua realidade em primeiro lugar em sua mente. E já nesse momento em que cria na mente, o pensamento cria uma energia para essa realidade que criou. E essa energia vai ser a sua opinião, gosto ou não gosto. Só isso, gosto ou não gosto. Se você pensar gosto, tem energia do prazer, da satisfação, da alegria, do encantamento. Se pensar não gosto, tem a energia da insatisfação, do medo, do descontentamento, da tristeza. E se você for contra uma pessoa, você estará criando um adversário. Se for contra uma situação, deu vida e poder a uma adversidade. É sempre você e sua criação mental. É o que você pensa a respeito do que acontece. Não o que acontece em si, porque o que acontece, qualquer outra coisa é neutra. Qualquer realidade é neutra, qualquer pessoa é neutra. É o que você pensa a respeito é que muda o seu sentimento. Julgamento é ruim, o sentimento que vai ser gerado é ruim. Julgamento é bom, o sentimento que vai ser gerado, sentimento bom, vai sentir-se bem. Não julgou, não deu importância, não tem efeito nenhum, não vai ter efeito nenhum, sentimento nenhum, afetação nenhuma. Então você pode ser a favor e ter bom sentimento, ser contra e ter mau sentimento, e não ser contra nem a favor e não ter afetação nenhuma. Se você der menos importância ao que te incomoda, ele te incomoda menos. Se não der nenhuma importância, não te incomoda de jeito nenhum. Então é mesmo uma questão de considerar que você tem medo é de você mesma, é dos seus pensamentos, não é de outra coisa. Não é do que vai acontecer, não do que pode acontecer, não de uma pessoa, não de uma situação. É do que você pensa sobre. Se você tiver cuidado com o pensar e preferir uma coisa melhor em vez de rejeitar a possibilidade de uma coisa pior, a sua preferência será respeitada. A vida respeita a sua preferência, que é manifestada por meio daquilo que você pensa. Mas se você tiver uma preferência pela pior possibilidade, a vida também vai respeitar a sua preferência por essa possibilidade ruim. Não sei se você me entende. É você contra você ou você a seu favor. E só tem uma pessoa que pode decidir se você vai ficar do seu lado ou contra você. É você mesma. Eu vou te contar uma pequena história para ilustrar a você o que eu te digo. Alguns anos passados eu estava enfrentando uma situação de possível falência. Minha situação financeira da empresa e pessoal eram críticas e eu esperava para qualquer momento um oficial de justiça chegasse à minha casa para penhorar a minha residência e penhorar os bens da firma, as coisas da firma. Eu vivia apavorado com essa possibilidade. O medo era uma coisa demolidora dentro de mim. Mas nesse tempo eu fui assistir a uma palestra religiosa ou espiritual, onde eu ouvi uma frase. O expositor parece que estava inspirado, então ele disse a seguinte frase: você é um espírito imortal, nem a morte pode com você. Ufa, aquilo naquele instante aconteceu como se fosse um badalar de um sino dentro da minha cabeça, dentro do meu ser, e sacudiu todo o meu ser. E eu então tive o seguinte pensamento, em conclusão disso que eu tinha acabado de ouvir: se nem a morte pode comigo, o que mais eu poderia temer? Então, dessa data em diante, aquilo foi um marco importante na minha vida. Dessa data em diante eu comecei a pensar: o que me pertence por direito, a vida se encarregará de manter. O que não for meu por direito, eu mesmo faço questão de deixar a vida levar.
Com isso, passei a ter tranquilidade e perdi o medo de uma forma definitiva. Nunca mais tive medo de coisa alguma, de perder coisa alguma. Resultado final: com a mudança da energia, não perdi a casa, não perdi nenhum dos bens que possuía, nada da empresa. O medo de perder é uma derivação do medo de morrer. Eu perdi o medo de perder, portanto me livrei desse infortúnio. Eu quero te dizer algo que também vai mudar a sua vida. Saiba de uma vez por todas: nem a morte pode com você. Portanto, não há nada a temer. Você é um espírito imortal e até mesmo sobre a morte você triunfará. Nenhum dos bens que possui, nenhum dos parentes que tem, nenhum deles, nada disso vai seguir com você além da existência terrena. Portanto, entenda que você é uma expressão divina e, individualmente, você é independente daquilo que tem. É independente das pessoas com quem vive. Por isso, acostume-se desde já a ser desapegado de todas as coisas. Você pode ser feliz desde que deixe a vida fluir de modo natural, permitindo que as coisas cheguem e saiam da nossa vida como é natural. Entramos de mão abanando, vazias, e vamos sair da mesma forma. Tudo que acontece no meio é só para a gente usufruir, sentir, experimentar e curtir. Então, tendo bons pensamentos, terá bons sentimentos e realmente se curtirá a vida e se sentirá feliz. Até o nosso próximo vídeo.